Eu disse para vocês, minha gente, que o diagnóstico laboratorial é fundamental no caso de suspeita de febre aftosa por causa da capacidade de disseminação do agente, dos embargos internacionais em áreas de foco e porque é necessário diferenciar de enfermidades clinicamente indistinguíveis da febre aftosa, como estomatite vesicular, exantema vesicular e doença vesicular dos suínos, bem como de doenças que podem apresentar algum sinal clínico semelhante, como rinotraqueite infecciosa bovina, língua azul e enfermidade das mucosas, ou diarreia viral bovina. Em virtude dos aspectos de morbidade e principalmente econômicos, são importantes o controle e a erradicação de qualquer foco de febre aftosa. Por isso, gente, internacionalmente é contraindicado o tratamento da doença e os animais positivos devem ser submetidos ao abate sanitário, infelizmente. Essas são imagens de fazendas que precisaram fazer o abate sanitário dos animais. A profilaxia e o controle da febre aftosa são baseados em medidas gerais e específicas. No Brasil, essas ações são fundamentadas no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, do MAPA. A melhor medida de prevenção da febre aftosa em regiões onde a doença ainda não foi erradicada é pela prática de vacinação. O Brasil preconiza atualmente a estratégia de vacinação sistemática, 2 vezes ao ano, para bovinos e bubalinos, utilizando vacinas contendo adjuvante oleoso, submetidas a rígido controle de qualidade dos órgãos governamentais. Animais com mais de 24 meses são vacinados apenas 1 vez ao ano, em todo o território nacional, exceto no estado de Santa Catarina, que é considerado zona livre sem vacinação. Vários países que adotaram procedimentos vacinal similar obtiveram a erradicação da doença. Em geral, as vacinas contendo adjuvante oleoso produzem imunidade com maior duração do que das vacinas que utilizam como adjuvante o hidróxido de alumínio e a saponina. Recomenda-se que a vacina seja administrada na tábua do pescoço, no terço médio, via intramuscular nos animais adultos ou via subcutânea na primovacinação. Em geral, as vacinas protegem bovinos e bubalinos, independente do tipo de criação e sob diversas condições epidemiológicas, ecológicas e climáticas. Suínos, ovinos e caprinos também podem ser protegidos pela vacinação, mas esses animais não são incluídos no Programa Nacional de Vacinação Sistemática, visto que eles servem como sentinelas no caso de circulação do vírus. Tal prática, gente, pode ser realizada em virtude da ausência de infecção persistente ou estado de portador nessas espécies. Entretanto, em regiões de alto risco ou áreas consideradas não livres, a vacinação é recomendada também nessas espécies. A febre aftosa é uma doença de notificação compulsória, ou seja, obrigatória, e os focos ou surtos devem ser comunicados à Organização Internacional de Saúde Animal até 48 horas depois do início. No Brasil, em 2009, o MAPA publicou o Plano de Ação para a Febre Aftosa, em 2 volumes, que podem ser consultados nesse primeiro site que eu coloquei aí. Para o controle da febre aftosa em toda a América do Sul, deve-se consultar o Programa Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa, que é esse segundo link que eu coloquei nesse slide. Além da notificação oficial e a interdição das propriedades contendo animais suspeitos ou positivos pelas autoridades oficiais, também deve ser feita a interrupção imediata do tráfico de animais, além do abate sanitário de animais confirmados, contactantes e suscetíveis da mesma propriedade. E aí, falando em abate sanitário, os maiores desafios para as autoridades, além do sacrifício, é a destruição por incineração ou enterro em valas profundas de todos os animais infectados, recuperados e suscetíveis que entraram em contato com animais doentes. Esse procedimento deve ser realizado na própria propriedade e em propriedades circunvizinhas. Essas imagens são de partir o coração, né, gente? Animais sendo encaminhados para valas profundas para serem abatidos. E aqui os animais já abatidos devido à febre aftosa. E além das medidas de prevenção que eu já citei até aqui, outras são as seguintes: a determinação do perifoco pelos médicos veterinários oficiais, bloqueio de estradas também e rodovias de acesso ao local, desinfecção de veículos, desinfecção das instalações,
uso de desinfetantes em rodolúvios e pedilúvios, adoção de medidas de quarentena. Nessas imagens, vocês podem ver propriedades interditadas devido à febre aftosa. A prevenção, o controle e até mesmo a erradicação da febre aftosa são alguns dos procedimentos mais complexos da doença, visto que, por vezes, implicações políticas superam os aspectos técnicos. Apesar dos esforços internacionais em conter a doença, inclusive no Brasil, tem-se observado que diversos fatores concorrem para o estabelecimento de novos casos, introdução do vírus em áreas indenes ou reintrodução em áreas controladas, fato que exige a manutenção das ações de profilaxia e intensa atividade de vigilância epidemiológica. Exemplos da complexidade de controle e erradicação da febre aftosa em todo o mundo podem ser elencados pela notificação de novos focos ou reintrodução do vírus no Japão e em Taiwan, livres da doença há quase 100 anos, no Reino Unido, na Holanda, na Argentina, no Uruguai e também no Brasil. Nesse quadro, vocês podem ver alguns dos impactos da febre aftosa. Em relação à saúde pública, minha gente, a febre aftosa, além de tudo, é considerada uma zoonose, mas é de baixa frequência ou zoonose menor. Os humanos geralmente são hospedeiros acidentais do vírus e a maioria não apresenta sinais clínicos evidentes. Pouco mais de 40 casos clínicos da febre aftosa em humanos foram descritos até o momento em todo o mundo, principalmente na Europa, apesar da distribuição mundial da doença e dos riscos de exposição a patógeno. Os casos têm sido relacionados, sobretudo, ao sorotipo O e, menos frequentemente, aos sorotipos A e C. Geralmente após acidentes em laboratórios e com ordenhadores. A transmissão ocorre geralmente por contato direto com o conteúdo das vesículas. A ingestão de leite e carne de animais infectados também deve ser considerada na transmissão, e o período de incubação varia de 2 a 8 dias. Os principais sinais clínicos são febre, dor de cabeça, mialgias, inapetência, e também formação de vesículas e aftas na boca, nas mãos e nos pés. A evolução da doença costuma ser benigna, embora possa ocorrer contaminação bacteriana secundária das vesículas e aftas, complicando a resolução das lesões.